Muito bom dia, estamos aqui neste canal, o mesmo que vos faz chegar as informações, canal MTV, nesta manhã, no período das 11 horas, estamos aqui numa mesa, sentados com, com a reverência, perdão, diferente. Estamos aqui ao nosso lado direito, o superintendente João Cláudio Macoso Mandiata. Sinceramente, muito bom dia, seja bem-vindo neste canal. Muito bom dia. Sim, bem preparado para nós debatermos alguns temas. Estamos prontos para debater. Sinceramente, obrigado. Vamos ao nosso lado esquerdo, também temos o nosso pastor, reverendo Domingos Ilunga Kaweli. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bem preparado para o debate deste tema. Graças a Deus. Sinceramente, praticamente também temos o nosso sacerdote Acião Ruben. Seja bem-vindo neste canal. Muito obrigado. Te sentes à vontade aqui neste programa. Muito à vontade. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Nós aqui agradecemos. Obrigado. Vamos, sinceramente, devolver o micro aqui ao superintendente. 19 mês de 10 de 2024, aqui estamos no ar com um tema diferente que concernente venha nos dizer a aliança entre Deus e o homem. Queremos saber, salientar muitíssimo bem, são coisas bíblicas. Estamos aqui com entidade eclesiástica neste momento. Senhor reverendo superintendente, nós aqui estamos com um tema que tem a referência aliança sobre Deus, sobre o homem. Pode nos explicar neste exato momento, para nos acompanharmos, o que significa exatamente a aliança entre Deus e o homem neste momento? Muito obrigado outra vez. Obrigado. Queremos agradecer aos nossos telespectadores. Obrigado. Agradecer a mesa do jornalista que nos convidou neste lugar. Obrigado. Estamos gratos para estar aqui. Sim. É verdade, consoante a pergunta, dando aliança entre o homem e Deus. Nós sabemos bem que todas as coisas, quando Deus criou, foi coisa criada pelo poder da palavra. Sim. O Senhor criou, haja isso, haja isso, haja isso. E vamos ver no livro de Gênesis 1, até chegar na parte B de 2, nós vamos ouvir da maneira Deus criou. Mas no mesmo livro de Gênesis 1, verso 27, estamos a ver o projeto do Senhor criar o homem. Ele disse, vamos criar o homem para dirigir, comandar essas coisas. Ele criou o homem do pó. E uma coisa que nos tira a atenção para chegar na aliança, a Bíblia nos ensina que Deus soprou. Deus soprou, deixou uma parte dele dentro do homem. Quer dizer que a partir daí começou a aliança entre o homem e Deus. Exatamente. Deus, praticamente, ele, quando soprou no homem, da maneira que dita o senhor superintendente, significa que o céu, a terra dependeu com o céu. Naquela altura, o Deus sempre esteve presente para sempre dialogar com o homem, ou nem por isso, o que aconteceu com Deus, com o homem? Para responder essa questão, devemos chegar no capítulo 3 da Gênesis. Lá nós vimos que o serpente, bem dizendo, o diabo se encarnou em serpente. Sim. E enganou a mulher enganou também o homem. E a partir daí, o homem ele próprio se afastou de Deus. E Deus estava a perguntar se o homem estava onde, já estava escondido através daquilo que eles tinham cometido. É a partir daí que o homem se afasta de uma verdadeira aliança entre Deus e o homem. Senhor pastor que está aqui, pode nos explicar, será que neste tudo o que teve a culpa foi o homem? Será que Deus é possível de abandonar totalmente o homem? Ou Deus esteve numa altura de pensar que já se cansava de criar o homem, depois ele fez com que desaparecesse do homem, ou o homem que provocou algumas consequências na qual ele conseguiu estar errado na presença de Deus? Bem, essa pergunta até me fez rir lá um bocado. O problema de separação entre o homem e Deus, Deus nunca se separa do homem. É tipo, vamos dar os nossos exemplos, nós mesmo o filho vai fazer como? Você sempre vai ter paixão da aliança do filho, mas sempre o filho é que vai se afastar. Deus, vamos me dar
oportunidade. Vamos falar muitas coisas aqui, se religar, onde saiu a palavra é a religião. Deus não se separou do homem, Deus sempre continuou com o homem. Por isso nós estamos aqui com Cristo. Se Deus já nos abandonava, não podia fazer todas essas etapas até hoje, conhecer Deus na nossa aliança com o homem. Obrigado, senhor pastor. Depois vamos voltar. Eu tenho uma tendência aqui, uma pergunta das promessas feitas depois de decaída do homem. Depois o senhor pastor vai nos detalhar de alguma forma exata. Pronto, nós estamos aqui a seguir com o mesmo sentido da aliança. Significa que Deus continua a religar, ou seja, Deus está permanente com o seu povo. Sinceramente, por este lado esquerdo, temos o reverendo pastor Domingos Ilunga. Sinceramente, muito bom dia novamente. Bom dia outra vez. Sim, concernente à aliança, o senhor pastor deu aqui algumas referências em que Deus sempre criou, o homem esteve presente, Deus soprou, deu alguma coisa que marcava a tendência entre Deus e o homem. E neste momento, o que podes nos ressaltar a questão da aliança entre o homem com Deus até o dia de hoje que nós estamos? Obrigado. Sinceramente, obrigado. Vamos ajudar. Muita gratidão, muita gratidão. É verdade. Essas coisas podem nos trazer falha técnica, né? Obrigado. Estamos nisso. É importante saber, sim, porque o saber nos leva a nos dar outra dimensão. Sem saber é um pouco complicado. E estou ainda a agradecer, porque o tempo que estamos a passar vai ser um momento especial. sim. Vamos aprender alguma coisa. E aqueles também que nos seguem do outro lado, que aprendem uma coisa conosco, vai ser importante. A questão é de saber que Deus sempre ama, como o reverendo acabou de dizer, e a aliança de Deus com o homem, porque quem procurou essa aliança não é o homem. O homem não procurou sempre se ligar com Deus. Tudo começou com Deus. Desde o princípio. Quem sempre procurou amar ou ligar sempre é o Deus. É por isso que ele não poderia mudar. Ele não poderia trocar. O Deus, ele nunca mudou. Nunca. Continua a ser Deus. Nunca. Continua. Que às vezes o mundo pode nos oferecer muitas oportunidades e abandonamos, deixamos, afastamos. Mas Deus sempre ele está lá, porque o projeto dele ainda não chegou no fim. O problema que está aí é quando eu tenho visão sobre a minha coisa. Quem conhece o meu projeto sou eu. Posso te falar, podes aceitar, como negar, mas quem sabe o projeto que estou a fazer é somente eu. É por isso, se eu tenho projeto, pode me ofender, pode me dizer, pode afastar, mas desde que eu tenho princípios com o meu projeto, eu tenho que dar continuidade. É por isso o projeto de Deus ainda não acabou. Sendo vamos negar, sendo nos separamos dessa aliança, mas ele sempre continua nesta aliança. Senhor pastor, sinceramente, o Deus é qualificado no lugar de ser um pai. Como hoje nós estamos a ver, o senhor pastor que está aqui é um pai, além de ser pastor, é um responsável de casa. Praticamente, quando acontece algumas coisas que nossos filhos mesmo cometem alguns erros, outros pais expulsam os filhos definitivamente para a rua e sofrendo. Exatamente, será que é possível um homem, um pai ter exemplo prático como fosse de Deus, que o superintendente acabava de sublinhar aqui, que quando Deus, o homem pecou, não lhe deixou, ele tentava entrar o superintendente na questão da religião, aonde que provém a palavra religar. Significa que o homem também pode exercer a mesma função? Gratidão, eu respondo assim que papai diz sobre o pai, porque talvez se vamos entender a humanidade, há pai que mata filho, pai pode matar filho, mata filho dele, não é porque o filho fez o mal, ele porque talvez por interesse, mas o que me vem na mente, quer dizer, sim, atribuímos, podemos dizer Deus é pai, no sentido que eu senti que na verdade ele é meu pai. Pode ser. Mas o nome apropriado, perdão, para dar a Deus, bom, não, é um bocadinho complexo, né? Deus não tem a definição apropriada. Ok, quer dizer, o sentimento é aquele. Por exemplo, eu vou dizer, é meu pai.
Mas o fulano vai dizer, Deus é mesmo, né? É Deus mesmo, tá vendo? Alguém pode dizer, ele é Deus. Mas por nós, como cristãos, como filhos de Deus, na verdade, esse nome merecemos dizer é Pai. É Pai com a confiança, com amor, com aquela firmeza, com a certeza. Claro. Tá bem. Muito obrigado. Ouvimos aqui a suposição do reverendo pastor. Sinceramente, muito obrigado por ter nos ajudado com a entrega do micro. Estamos aqui com face do sacerdote Ancião de Deus. Muito bom dia novamente. Bom dia, nós que agradecemos. Sinceramente, depois de o homem ter pecado contra seu Deus, e Deus não ficou irado, ele havia tido algumas palavras sobre o homem, dizendo que praticamente não seria o homem condenado na face do Senhor. Quais são esses consertos que o Deus fez depois da queda do homem ao seu Deus, que apesar de tudo, o seu Criador? É sempre nós que agradecemos pela oportunidade. Como estão os nossos reverendos já disseram, Deus é mesmo Deus, porque nós que afastamos Deus através dos nossos pecados, senão Deus nunca nos afastou. É por isso, se vamos ver na referência bíblica do Gênesis mesmo que vamos basear, Deus sempre fez aliança com Noé. Ele disse, desde a altura que estamos aqui até o momento que vai ser, nunca vai ter mais dilúvio, porque eu já fiz aliança com vocês. Esses homens, que coisa que aconteceu essa altura e nunca que vai acontecer. Por isso Deus é mesmo Deus, porque não vamos comparar, não tem coisa que vamos comparar com Deus. Deus é mesmo Deus, porque sempre estamos ligados com Ele. Essa aliança dele é muito, por isso Ele é o amor. Ele mesmo é o amor. Deus é o amor. Por isso não depois da queda do homem, Deus teve essa referência a Noé, dizendo, portanto, de tudo quanto o homem errou, então já não matarei mais, ou as pessoas não morrerão afogadamente. E ele sempre teve este consolo, dizendo que vou continuar a ser aliançado com vocês. Sim, ele falou ainda mesmo os animais, eles ainda falou, está ligado, todos os animais, os homens, quase ele mesmo é Deus. Ele é Deus, então tem amor com todos. É por isso ele é o mesmo amor. Muito obrigado. É nós que agradecemos. Obrigado, senhor. Nós ouvimos praticamente, vamos desenvolver um micro aqui no nosso reverendo senhor pastor das ovelhas. Praticamente, no nosso tempo que nós vivemos, qual é que Deus ainda continua falando do Novo Testamento. Provavelmente queremos falar aqui agora no Novo Testamento. Falamos do Antigo Testamento, agora queremos falar no Novo Testamento. Qual é a promessa que Deus deu definitivamente com seu povo? Nós ouvimos continuar que Deus nunca fez desaparecer nenhuma dos seus rebanhos. Neste exato momento, qual é a promessa exatamente que Deus fez com seu povo concernente rumo à vitória? Muito obrigado. Queremos agradecer ao pastor Domingos e ao ancião Ruben Samuel. Sim. Pela intervenção já fizeram. Ok. Uma coisa muito maravilhada, queremos ainda dizendo que Deus abençoe o jornalista. Sinceramente, gratidão. Problema da aliança, como já ouvi, acabou de falar o ancião Samuel. Sim. A aliança que Deus fez com o homem nunca vai se quebrar, porque nunca será quebrado. Vou dizer ligação de sangue. Claro. Tá vendo? Você quando vai nascer um filho, Claro. aquele filho mesmo vão se ofender. Você se ofenderam, mas ele é teu filho. Amém. A aliança do sangue tem. Ele tirou uma parte. Ele já chegou numa meta que eu falei que devia falar. Mesmo quando Deus, ele disse o homem fugiu. Aquela parte de Deus, se nós vamos falar da alma que ele colocou, tem uma parte eu ensinei há dias aqui, de relacionamento, aquele está ativo. É onde você veja os homens saiam, começam a procurar outros deuses. Ele quer conhecer Deus.
ele vai conhecer um boneco, vai conhecer um demônio, ele vai adorar, ele vai dizer esse aqui. O homem, ele conhece Deus, mesmo vai te dizer que esse Deus que não aparece não é Deus, mas ele está a procurar Deus. Entre relação e Deus e o homem, ele, apesar do homem ter desviado, mas tem a ele consciência. conhece que Deus está. É tipo um filho se rebeliou, ele foi, vamos dizer, os nossos escravos que iam nos Estados Unidos da América. Okay. Cresceram, já fizeram anos e anos. Mas eles têm tendência a dizer que nós saímos em África. Aquela coisa nunca vai se cortar. Do sangue. Ele pode dizer, eu nunca vou ir lá, mas ele fez perguntar, vai dizer, os nossos bisavós saíram em África. Esse que está dentro do homem. Tá vendo? E Deus também nunca vai lhe abandonar. É onde que você está vendo aqui. Quando ele viu que o homem começou a desviar, procurar outros deuses, aqueles tempos, se matar, se fazer, cada um quer ser Deus, ele tem que chamar Noé para fazer aliança, para dizer a Noé, não é aqueles deuses, eu estou lá. Apesar do que eu estou ainda aqui, eu estou lá. Senhor superintendente, senhor pastor, perdão, o que aconteceu nesta parte? O que houve depois de Deus, nesta frase, nós acabamos de ouvir Deus a fazer algumas promessas consoláveis ao homem. O que aconteceu com o homem depois de ter a queda naquela altura no Novo Testamento? Depois Deus teve algumas palavras consoláveis com o homem. O que aconteceu com o homem é vergonha, mesmo agora nas igrejas existe. O homem descobriu uma coisa que ele não sabia. Mesmo agora, o pecado é que nos foge nas igrejas. Vai ouvir, estão a criticar pastor, estão a criticar... Veja as igrejas que pregam a verdade. As pessoas não sentam lá. Por quê? Estão a tocar naquilo que eu estava a falar hoje, estava vindo com o pastor Domingos. Eu lhe falei, eu disse o quê? Eu falei sobre essas coisas, como que as pessoas, os pentecostais hoje, estão a pregar coisas, desculpa, não estou fazendo uma coisa tipo de tribalismo, coisa que afeta a alma. Eles, quando tocam o assunto, mesmo a pessoa está a viver lá, se sente abandonado, ele vai fugir, vai vir tipo é culpado. É isso que aconteceu naqueles homens. Deus apenas ainda não falou, mas eles disseram, eu estou nu, viu? Eu estou nu, nós vamos fugir aqui. Deus estava a lhes procurar, estão aonde? Ele disse, não, nós vimos, estamos num, depois viemos aqui nos esconder. Deus disse, quem vos falou que vocês estão num? Quem vos falou que vocês são daqui? Aí ele descobriu, não, tem que eles afastar ainda para ir. Mas Deus fez aliança com Noé, e quando fez aliança com Noé, depois de crescimento, nós estamos a ouvir de Torre de Babel, os homens também sempre se rebeliaram, fizeram de fazer, começaram a fazer vingança. Deus trocou língua, dialeto, colocou tribalismo no meio do povo para se conhecer que eu sou fulano, eu sou fulano. Mas sempre assim, procurou fazer mais aliança com Abraão. Sabe Deus como ele é bom? Chama mais Abraão, coloca mais aliança. Depois de Abraão, Deus sempre viu que o povo de Israel, sempre quando era no Egito, sempre as coisas estavam mal. Ele sempre chama Moisés, diz, tira lá ainda para eles separar. Eu quero se ligar com ele. Até então, chegar... significa que Deus sempre esteve preocupado com o ser humano? Sempre não esteve até agora. Ele se preocupa com aqueles bêbados, com aquelas pessoas que estão fazendo. Ele sempre se preocupa. É onde que, segundo a Bíblia, é o Jesus Cristo, é o próprio Deus. Se vamos ver nos livros dos profetas, ele desceu, ele disse, não, já este momento, não é mais de fazer aliança, eu vou descer eu próprio, vou organizar, eu tenho que já se manifestar em termos do Espírito Santo, cada alma já me senti, esse termo de nova aliança, esse termo que ele se sacrificou para nós viver neste lugar. Ok, muito obrigado, senhor superintendente. Estamos aqui a continuar com este grande debate. Queremos descobrir a aliança de Deus entre o homem. O senhor pastor Domingos e Dunga Cauel, nós acabamos de ouvir aqui a referência bíblica que o senhor pastor dizia. Segundo o estatuto da palavra de Deus, tem dito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que o senhor pastor acabou de realizar, dizendo que o pecado faça esconder o homem à distância com Deus. Preferes pregar a igreja na verdade, porque a verdade dói. Merece pregar no altar a verdade, ou melhor, ocultar a igreja cheia, mas sim a verdade da palavra de Deus. Obrigado. Estamos a dar continuidade. Uma coisa que devemos entender, a obra é de Deus, a obra não é dos homens. Quem tem projeto que fez a obra, até que está continuando a fazer a obra, é Deus, não é o homem. O homem não tem uma obra que pode lhe salvar, mas o homem está lá para somente saber a verdade, de dizer que Deus existe, Ele quer de mim, quer me salvar,
Eu sou seu filho, sou sacerdote, sou ancião, sou pastor. Por quê? Estou a me referir daquilo que o papai acabou de dizer. O homem sempre é aquele que está a entender o que está a ver. Mas se vai entender bem, até há pouco aprendemos três partes que está a constituir o corpo do homem. Deus fez o homem. Isso também na ciência, o homem está constituído por três partes. E agora estamos a referir as coisas espirituais. É espiritual, é mesmo espiritual, é mesmo espiritual. No Gênesis, estou no Gênesis. Deus fez o homem, era terra que vamos dizer, que não tinha força, Fôlego. não tinha vontade, não tinha sede, não tinha. Mas Deus tirou a alma, porque Deus possui a alma. Ele tirou a alma, colocou no homem. O homem viveu com a alma E a sua natureza. e o próprio corpo se mexeu. Deus não parou por ali. Queria colocar lá mais o espírito. O espírito dele, porque é que está a dominar o corpo inteiro. Mas o homem não acredita naquele que Deus faz sempre. Está vendo, pai? O homem não acredita. É por isso a obra séria vai continuar. A verdade tem que existir, como disseste. Quando vamos conhecer a verdade, e a própria verdade vai nos levar, vai nos conduzir. Senhor Reverendo Pastor, Obrigado. O senhor Reverendo Pastor pegou-se num dos pontos mais necessários. Amém. Entre o espírito. Existe quantos tipos de modalidade do espírito? Será que existe apenas a unificação do espírito ou em termos de espiritualidade está sendo dividido em algumas partes? Existem espíritos, porque podem existir. Não é pode, está a existir. Há espírito de Deus e há espírito do mundo. É um governo. Eu aprendi muito com o reverendo quando estava conosco aí. Aprendemos muita coisa. Porque é um governo. Existe o mundo espiritual, que é de Deus. Existe o mundo espiritual, que é satânico. Esses dois mundos trabalham. Esses dois mundos têm poder. Mas a única coisa que às vezes nós devemos entender, que pode existir essa espiritualidade ou esse espírito, mas o único espírito que está em cima de todos os espíritos é o Espírito de Deus. Que é denominado como Espírito Santo? É o Espírito Santo. Amém. E provavelmente podemos dizer que o Espírito da Paz é o Espírito Santo, ou só podemos conhecer que apenas é simplesmente o Espírito da Paz? Bom, a palavra paz pode existir também no mundo das trevas. No mundo das trevas existe paz. Pode ter Espírito da Paz? Pode haver a paz, sim. Alguém com a feitiçaria dele, ele se sente tá livre, está com a paz dele. O Espírito da bondade também. Ok, pode existir, porque hoje... Então, nós constatamos que tem o Espírito Santo, que é indefinido, e também tem outros espíritos que têm a ver com as obras. Quando alguém tem a sua manifestação, é atribuído de ter um espírito maligno ou espírito bondoso. Ok, o Espírito Santo, o trabalho dele é perfeito. Estás a entender? A diferença é que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o trabalho dele é perfeito. É perfeito. Quem concorda, quem acompanha, não tem nenhum dano toda a sua vida, toda a sua eternidade. É o bem do Espírito de Deus. Está a entender a diferença? Muito. Já Obrigado. A definição. Obrigado. Ainda como estamos aqui, nos falta alguns minutos para nós terminarmos. Obrigado. Vamos ter ainda também a ousadia de ouvirmos Muito ultimamente obrigado. na sua referência do ancião. Ancião concernente à Bíblia diz: por seu amor Deus entregou seu Filho unigênito para que possa morrer para toda a humanidade. E para ti isso pode constatar como uma das promessas também que tem a ver com a aliança entre Deus e o homem? Certamente temos a certeza que nós também temos sempre aliança. Mesmo com Abraão, como o pai falou, mesmo com Jesus, também teve uma aliança conosco, porque não é fácil aqui na terra alguém morrer por nós. Nem nós que estamos aqui podemos conseguir. Demos o nosso filho para morrer por causa de nós. Não vamos conseguir. Às vezes aqui no mundo ou na sociedade, só alguém bate o teu filho uma chapada,
nós também queremos correr para deixar parte. Reagir, Olha, agir, mas Deus não. agir. Mesmo Jesus não fez nada, mas ele veio aqui morrer por causa de nós. Ele derramou sangue. E esse sangue, estamos com ele agora. Estamos ligados com ele. Sempre estamos na aliança de Através Deus. do sangue do Senhor Jesus, o homem pode conter os mesmos redutos que teve no princípio. Sim, através do sangue de Jesus já estamos lavados. Então estamos na graça através de Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado nós. Muito obrigado, muito obrigado. Sinceramente, isto pode ser uma ideiradeira. Você que nos acompanha, continua a nos acompanhar. Este debate é provavelmente para nós ter mais ainda conhecimento em dúvida que estão a nos usufruir por dentro dos nossos corações. Pode ser uma ideiradeira e última pergunta ao senhor e reverendo Cláudio. Senhor que reverendo, portanto, aliás, Cláudio, estamos ultimamente no mundo dos finais, muita coisa que está acontecendo. Será que o Deus sempre insiste ao homem, na verdade, e também estar com ele a repreender para que um dia herda o reino dos céus, ou nem por acaso o Deus sempre está acima de tudo, acompanhar o homem, porque nós acabamos de ouvir aqui na vossa abordagem, em que Deus, depois da queda do homem, Deus nunca se afastou do homem, esteve presente, apesar com falha. Será que o objetivo e o destino, o que o homem tem a ver com ganhar com a reimpressão de Deus sobre o homem? Muito obrigado. Como estamos no fim, vamos abreviar as coisas para chegar até no fim. Sim. Eu quero ainda enfocar um bocado daquilo que o pastor Domingos, a pergunta do pastor Domingos, antes de chegar aqui. No termo da espiritualidade, eu estou vendo que a divisão dos espíritos está sendo em três formas da espiritualidade. Sim. Tem o espírito, aquele que Deus deixou nesta terra, colocou no homem, que chamamos alma. Pode ser direito de Deus, pode ser aquelas almas que vivem nos animais. Okay. O termo espírito, no grego, pode ser pneus, quer dizer, um vento. Essas árvores também têm um vento que respira oxigênio. Temos o espírito dos anjos caído, aquele era o único, depois da rebelião, eles caíram, e que chamamos o espírito maligno. Para entender? Aquele Deus determinou um xotô. Que tem uma forma de ordenar algumas coisas. Sim. Mas temos o Espírito Santo, aquele que ficou, que herdeu, que faz todas as coisas. Ok. No termo dos Espíritos. Que está na terceira. Ok. Agora, no termo da salvação, Deus, aquele Espírito que colocou no homem, não quer que pereça. No mundo espiritual, até hoje, as almas não morrem. As almas não morrem, mas o que morre é o corpo. A alma sempre tem o lugar que está. Agora, no termo da salvação, como Deus já jurou, Ele não vai mais matar, destruir. Ele tem cadeia. Nós temos que saber que temos cadeia que está lá. Tem cadeia, que é aquilo que ele deixou para o diabo e os seus anjos, os espíritos malignos, que nós estamos a falar. Eles não morrem, mas estão guardados. Deus continua a repreender o homem para lhe salvar nessa cadeia? Sim. É cadeia de fogo. Isso vai haver. Nós devemos conhecer isso. Deus tem paixão de nós. Deus não quer que nós entramos lá. Mas os homens estão na distração. O mundo está na distração. Deus agora não vai matar, mas tem cadeia de fogo, onde que as armas dos homens como dos demônios, todos esses espíritos vão ficar lá. É onde a referência do ancião dizia, onde que Deus dizia o Messias vai vir, é onde que ele disse, ele tentou salvar para nós viver aqui, mas sempre, ele está dizendo, não vou mais matar. Não vou matar. Jesus veio, ele nos sacrificou, ele nos comprou, para que nós vivemos, a Bíblia nos diz, haverá nova terra, novo Jerusalém, o povo vai viver lá, e haverá cadeia. Quer dizer que esse tempo que estamos a andar é tempo da salvação. Não é com dinheiro, não é com tudo que nós vamos nos salvar. Aqueles são meios, mas nós devemos nos entregar com a alma, para que amanhã vivemos uma vida boa, a vida vai haver. O julgamento está lá. Se nós vamos ouvir, assim que está nos alertar no Apocalipse, o julgamento está lá. É neste exato momento em que Deus... senhor pastor, será que há pessoas que estão determinadas para entrar
lá neste tal lago de Laço do Inferno, ou, portanto, Deus consegue publicar ou divulgar a sua palavra para que aquele que creia somente é aquele que não pode escapar neste. No, como vou entrar na palavra do pastor Domingos que ele falou, no termo de Deus, ele não odeia ninguém. Deus não tem ódio com ninguém. Não. Deus, mesmo essa mensagem está sendo, por exemplo, o que estamos a fazendo, vai ver que pouca gente pode acompanhar. Os homens são eles que estão escolhendo. No livro de Deuteronômio, o Senhor disse, eu coloquei a morte e a vida, mas eu quero que os homens, vocês, meus filhos, escolham a vida. Mas o homem sempre não quer.